Vamos lá, olá, bem-vindos aí de volta à nossa aula de hoje. Estamos falando aí sobre os assuntos de geometria e agora não vai ser diferente. Nós do Gabarito Enem selecionamos algumas questões de geometria bastante interessantes, que trabalha a parte de geometria plana ou a parte de razões trigonométricas, né? Essa questão é uma questão interessante, é uma questão que faz a gente pensar um pouquinho. Então vamos lá. A questão é o seguinte: considere um ponto P em uma circunferência de raio R no plano cartesiano, seja Q a projeção ortogonal de P sobre o eixo X, como mostra a figura. E suponha que o P percorra no sentido anti-horário, o P faça esse caminho aqui, não está aparecendo muito, vou botar de azul. Ele faça esse caminho aqui, tá? Sentido anti-horário, uma distância D, esse D é menor que o raio sobre a circunferência. Então aqui seria o nosso ponto D, né? No nosso outro ponto, certo? Um outro ponto aqui, um ponto P'. O ponto Q percorrerá no eixo X uma distância, então essa distância ele dá como D. Se eu jogar a projeção ortogonal aqui, isso aqui vai ser o que eu quero, o meu X. É a projeção do D sobre o meu eixo, certo? Ter em vista que se você colocar isso lá para cima, vai ser esse cara daqui, certo? E isso é o raio, ok? Né? Essa é a distância D, esse é o meu X, o meu X então é o meu raio menos isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então vou só destacar aqui. O que eu formei é um T aqui, ok? Um R aqui, certo? De tal forma que aquele meu X vai ser o R menos T. Tá, então o que a gente está tentando pensar é o seguinte: se esse ponto é a projeção do P e esse ponto é a projeção do P', o que eu quero descobrir é esse X. Se eu projetar para dentro da circunferência esse X, o que eu quero descobrir é isso. Só que eu tenho uma medida maior, que é o raio, e tem uma medida aqui que acabou sobrando, que eu chamei de T. Então, se eu fizer o raio da circunferência menos T, eu vou encontrar esse X. Só que isso só vai ser possível se eu trabalhar com esse ângulo daqui. Ok? Então, vamos fazer alguns comentários, algumas partes teóricas, depois a gente volta nele. Vamos pensar assim. Se eu pego uma circunferência, tá? Vou pegar uma circunferência. Uma circunferência bem bonita, para que o aluno possa entender melhor. Peguei uma circunferência. Tá aí ela desenhada no quadro. Peguei uma circunferência, ok? Essa minha circunferência, ela tem um raio que, se você pegar esse ponto, um ponto P, e percorrer toda a circunferência até aqui, a gente vai estar dizendo que o comprimento dessa circunferência total, ele está diretamente relacionado a 360 graus, que seria o ângulo completo de uma circunferência. Tudo bem? Se
o ângulo estiver em π radianos, nós vamos estar dizendo que o comprimento da circunferência está para 2π radiano. Ora, em graus ou em radiano, você consegue dizer então que se você não anda toda a circunferência, mas anda apenas um pedacinho, uma distância d até π', isso vai dar proporcional a um ângulo alfa aqui. Então o que você pode criar é o seguinte: se toda a minha circunferência, todo o comprimento de 2πr está para 360, então o meu d vai estar para aquele ângulo alfa. Se o meu d vai estar para o ângulo alfa, ele é diretamente proporcional, eu posso afirmar que o meu d vai ser 2πr, que é o meu comprimento todo, vezes uma fração do ângulo, e aí o meu alfa vai estar em graus, alfa em graus, ou o meu d vai ser 2πr vezes o alfa sobre 2π radiano, que eu posso cancelar, que vai ser d igual a r vezes alfa, se alfa estiver em π radiano. Ora, em qualquer uma das duas situações, ou o meu ângulo vai ser 360 sobre 2πr vezes d, ou o meu ângulo vai ser d sobre r em qualquer uma das duas situações. O que eu dou de conselho para os meus alunos é que se a gente está fazendo um cálculo que trabalha com esse d em várias magnitudes, trabalhar com ele em π radianos é muito melhor. Porque olha o tamanho da relação que eu encontro para π radiano e olha a relação que eu encontro para o ângulo em graus. Veja que para π radiano as coisas ficam muito melhores e muito menores. Então, na verdade, o que eu estou tentando mostrar aqui para a gente é que se eu boto esse ângulo em π radianos, eu estou dizendo que o fato dele percorrer uma distância d, ou no sentido horário ou anti-horário, não importa, faz ele percorrer um ângulo alfa igual à razão entre a distância e o raio dessa circunferência. Tá? Então esse é um conceito. Só estendendo, isso vale para comprimento. Se eu estiver falando de área, vai ser a mesma coisa. A área do setor vai ser proporcional ao ângulo de 360 ou ao ângulo central dessa circunferência. Tá bom? Então guarda isso. O ângulo alfa, o ângulo central, quando você percorre uma distância d, o ângulo em π radianos vai ser calculado pela razão entre a distância e o raio da circunferência. Então, se a gente voltar à questão, a gente vai ver onde se encaixa. Bem, está fazendo isso aqui. Está vindo até aqui. Eu cismo botar em vermelho, mas não aparece. Está vindo até aqui. Está parando aqui. Bata uma projeção ortogonal. Esse ponto P' vem para cá. Vou chamar de Q'. E aí essa distância D é refletida para cá. Quero calcular esse x, coloco esse x aqui para cima. O que eu quero calcular é esse x daqui. Bem, mas se eu fecho aqui, isso é o ângulo central, proporcional a essa medida D.
E chamando esse ponto daqui de Tzão, eu consigo um triângulo retângulo aqui, de tal forma que o meu x é o meu raio menos o Tzão. Destacando o triângulo retângulo, dessa forma, o que nós temos é o raio aqui, o que nós temos é o Tzão aqui. E o que nós temos é esse ângulo daqui. Bem, para aquele triângulo que nós estamos olhando é para um ângulo alfa, um cateto adjacente T e uma hipotenusa R. E aí a gente consegue ter uma razão trigonométrica chamada de cosseno, onde o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então aquele T vai ser o raio vezes o cosseno de alfa. Só que se a gente parar para pensar, alfa é o ângulo central. E alfa é a distância D percorrida dividido pelo raio. Então um Tzão é igual a R vezes cosseno de D sobre R. Mas nós que não queremos o Tzão, queremos o x. Como o x é a diferença entre R e T, então o x vai ser R menos R cosseno de D sobre R. Ora, se eu colocar o R em evidência, eu acho que eu chego ao resultado, né? Vou pular para cá para ficar uma coisa organizada. X vai ser R que multiplica 1 menos cosseno de D sobre R. Bem, R que multiplica 1 menos cosseno de D sobre R é a letra B. Ok? Então, é isso, né? Uma questãozinha que faz a gente pensar bastante, um pouquinho assim, bem delicada, mas alguns conceitos importantes são falados sobre ela. O aluno pode estar me perguntando assim, Kellyson, e se eu não fizesse como π radianos? Eu ia encontrar uma resposta semelhante, mas infelizmente não encontraria nenhuma resposta aqui, porque ele faz com que esse ângulo seja a razão entre dois comprimentos. E o π radiano faz você associar o comprimento da circunferência com a medida angular que nela está localizada. Então, para a gente trabalhar com π radianos quando tem duas relações de comprimento e medidas assim lineares, né, medidas de comprimento e raio da circunferência, melhor π radiano. Tá? Então é isso. Vamos resolver a questão de número 7. Vamos lá. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de círculo de raio 1, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Essa parte aqui, né? Diz 1/4 porque aqui seria, vindo para cá, outro 1/4, outro 1/4, outro 1/4, completando a circunferência inteira. Aí esse ângulo é de 90 graus, né? Porque é 1/4 da circunferência, 1/4 de 360 graus, 90 graus. Tá. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área da extração, conforme mostra a figura. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente...
O que a gente está tentando ver nessa questão é o seguinte, né? Essa área daqui, ela equivale a quantos por cento da área total? Será que é 33, né? Será que tá dividido certo? Será que esse cara está tendo a mesma quantidade de área desse e desse? Acho que é um pouco complicado, né? Mas o que ele coloca aqui pra gente é que ele separa isso em 3 pedaços. E automaticamente, se ele separa em 3 pedaços, ele separa esse ângulo em 3 partes, né? Então, ele coloca que esse ângulo aqui tem que ser de 30 graus, esse ângulo tem que ser de 30 graus, esse ângulo tem que ser de 30 graus, né? E observe que não é a mesma coisa, até mesmo porque ele não vai até o fim, né? Tá, mas vamos lá. O que a gente coloca é que área fazer para esse cara daqui. E qual é a área total do terreno? O que a gente tem é a área total do terreno. Que é de 3 por 2, 6 quilômetros quadrados de área, né? A área de ouro é isso aqui, que fique bem claro, tá? Na verdade, essa área de ouro, essa área de ouro, essa área de ouro. A parte de ouro que eles têm são iguais, isso é indiscutível. O terreno que não é, tá bom? E aí o seguinte, em relação a essa partição, ele está querendo saber qual a parte de ouro, tá? Coube a João, mas em relação à área do terreno, ok? Então eu vou ver qual é a área do terreno, vou ver qual é a área da parte de ouro que coube a João, em percentual. Tudo bem? Vamos lá. Para isso eu vou usar um triângulo retângulo, como a gente acabou de comentar, com esse ângulo de 30 graus, ok? Isso aqui em 2 quilômetros, certo? E para a gente seria interessante descobrir quanto mede isso aqui, né? Tá bom? E para isso a gente chama esse cara aqui de x. Automaticamente a tangente de 30 graus seria x sobre 2. Só que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, vou continuar esse cálculo, vou apagar isso aqui, tá? E vou continuar o cálculo substituindo o raiz de 3 sobre 2 por x sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 3, desculpa. Então, 0,58, que é a raiz de 3 sobre 3, vai ter igual a x sobre 2. Então, x vai ser 2 vezes 8, 16, 10, 11, 1,16. 1,16 quilômetros. Então, nós temos um terreno de 2 por 1,16 quilômetros e um ângulo de 30 graus. Tá? Então, João, a área do João vai ser cateto vezes cateto dividido por 2. Né? Isso vezes isso dividido por 2, 1,16 quilômetros quadrados.
Eu quero saber a porcentagem de uma coisa em relação à outra. Mas a gente já comentou, vai ficar 1,16 dividido por 6. Isso dá 116 dividido por 600. Né? Isso não é divisível por 6, mas é divisível por 2. 58 dividido por 300. Tá? Se a gente pegar 58 e dividir por 3, a gente vai ter aproximadamente, como ele quer, a nossa resposta. Então, 58 dividido por 3 dá 1, sobra 2. Dá 9. 9 vezes 3, 27, sobra 1. Vai ser aproximadamente 19. Então, isso é aproximadamente 19 sobre 100. Automaticamente, isso é aproximadamente 19%. E 19%, letra E. Ok? Observe que o que a gente tem aí foi a condição apenas de proporção, né? Foi uma proporção entre áreas, né? O que a gente queria era justamente criar uma relação entre as áreas, ok? Ok? A única coisa que a gente tinha era uma proporção entre as áreas. O que a gente fez foi simplesmente pegar a área desse triângulo e ver a relação entre o triângulo total. Eu queria fazer um comentário bem breve. A saída dessa questão foi pela tangente, porque ele dá uma informação ali do raiz de 3 sobre 3, né? Mas eu poderia também dizer o seguinte, se isso aqui é 90, olha só uma coisa bacana, não vai mudar nada, tá? Vai dar a mesma coisa. Mas eu poderia raciocinar nessa questão também assim. Se isso aqui é 30... Então, isso por ser 90 faz isso ser 60. Tá? E eu poderia encontrar essa medida fazendo seno de 60. Vai ser 2, que isso tudo vale 2. Sobre a hipotenusa. Chamar isso de K. Tá? Por que esse não é o melhor caminho? Porque seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E aí, raiz de 3 sobre 2 não é a informação que eu tenho raiz de 3 sobre 3. O que eu teria que fazer é, já que raiz de 3 sobre 3 é 0,58, então raiz de 3 é 3 vezes 0,58, né? E aí ficar uma coisa do tipo assim, 3 vezes 0,58 dividido por 2 igual a 2 dividido por K. E aí observe que a quantidade de conta que eu vou ter vai ser maior, algo que vai me dar um pouco mais de trabalho, porque vai ser 4 dividido por 3 vezes 0,58. Isso não é uma conta muito boa de se fazer, né? E depois a área seria lado vezes seno de 30. Então, também não vai dar, não é uma coisa muito legal. O que vale a pena, o que eu estou tentando dizer, é que se ele dá uma informação de raiz de 3 sobre 3 dos ângulos, é muito importante que você, antes de começar a fazer a questão propriamente dita, veja qual razão trigonométrica você pode usar para resolvê-la e aonde aquela informação pode ser encaixada. E aí, como vocês sabem construir a tabelinha,
Como é que é a tabelinha? A tabelinha é aquela que fala do seno, do cosseno e tangente, né? Você tem o seno, você tem o cosseno, você tem a tangente, você tem valores então de 30 graus, de 45 graus, de 60 graus. A tabelinha então manda você construir, né? Fazendo até uma musiquinha, não é isso? Você faz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2. Dá uma pausa para terminar de escrever, né? Raiz em cada um. Lógico que você não vai botar a raiz em cima do 1, porque a raiz de 1 é 1. Então você tem todos os valores, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, raiz de cada um. Se você dividir um pelo outro, você tem a tangente. Como aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3, vai ser raiz de 3 sobre 3. Esse sobre esse é igual, vai dar 1. Esse sobre esse vai dar só o raiz de 3. E aí, se você sabe que os ângulos têm os seus valores lá, pela informação, ele te dá uma informação do raiz de 3 sobre 3. E o único que tem isso está ali na tabelinha, a tangente de 30. Por isso que ficou mais fácil a gente resolver pela tangente de 30. Ok? Tem nada de obrigatório, foi só o que foi melhor. Daria para fazer de outro jeito, mas dá mais trabalho. Então, para finalizar essa bateria de exercícios, temos aí agora a questão número 8. A questão número 8 fala de um quebra-cabeça chinês, né? É um quebra-cabeça muito bom, muito legal. Eu tenho uma filha que adora brincar com esse quebra-cabeça. Então ele fala o seguinte, né? O Tangram é um jogo oriental antigo, é uma espécie de quebra-cabeça constituído de 7 peças, 5 triângulos, retângulos e isósceles, um paralelogramo e um quadrado. Essas peças são obtidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. Utilizando-se todas as 7 peças, é possível representar uma grande diversidade de formas, como as extremidades, como as exemplificadas nas figuras 2 e 3. Um hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Né? Ou uma casinha. Tá? E como ele fala aquilo ali, né? Se o lado AB do hexágono, mostrado na figura 2, mede 2 centímetros, então a área da figura 3, que representa uma casinha, é igual a... Aqui ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. Aqui ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 peças. As 7 peças. Se ele está pegando ali a área disso, se ele está botando que o AB vale 2 centímetros, ele está tentando tirar alguma relação entre a medida do quadrado e do triângulo pequeno, sendo 2 centímetros. O que eu vou fazer com vocês é uma coisa assim. Vamos construir o Tangram. Vamos supor que você não saiba construir o Tangram. Como que um Tangram é feito? O Tangram é feito a partir de um quadrado, independente que seja o lado desse quadrado, a medida do lado desse quadrado. Eu vou tentar fazer o mais certinho possível, mas estou sem régua, então se por acaso ficar torto, vocês aí de casa me perdoam. Então peguei um quadrado, e aí eu vou pegar esse quadrado, deixa eu aumentar um pouquinho. Então, eu peguei um quadrado de uma medida qualquer, tá? Mas com 4 lados iguais. E vou pegar esse quadrado e vou traçar uma diagonal dele. Vou traçar a diagonal. Então, vamos botar assim. Pontos P1, P2, P3 e P4. Certo?
Bem, o que eu vou fazer é, vou pegar agora e vou traçar a outra diagonal desse quadrado, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar essa diagonal, mas não vou usar toda ela, tá? Da parte de cima, eu consigo separar dois triângulos grandes. Da parte de baixo, eu tenho que agora separar as outras 5 peças restantes. Para isso, eu vou marcar o ponto médio desse lado. Então, eu vou marcar um ponto que seja a metade desse lado. Vou marcar o ponto médio desse lado. E vou juntar esses dois pontos médios. Bem, a linha que eu crio tem que ser uma linha paralela a esses pontos. Essa aqui eu vou simplesmente apagar. E aí eu vou tirar daqui um triângulo médio. Ok? Bem, o que eu vou fazer agora é pegar essa linha da diagonal e também vou dividir na metade. Eu vou pegar isso e vou dividir em duas partes iguais. E vou pegar essa mesma parte e vou dividir embaixo também, em duas partes iguais. Tá? Dessa parte eu vou ligar aqui. Eu vou formar então um triângulo pequeno e um quadrado. E dessa parte eu vou ligar aqui um outro triângulo pequeno e um paralelogramo. E aí eu tenho as 7 peças do tangram. 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Ok? Vai ficar um pouco embolado, mas eu queria só que vocês olhassem o que ele está querendo colocar aqui. Ó. Ele diz que o AB mede 2. Então, o pedaço do triângulo com o pedaço do quadrado com o pedaço do triângulo mede 2. Tenta identificar na figura o que ele está tentando mostrar para a gente. Ele está tentando mostrar para a gente que essa medida daqui, com essa medida daqui, vale 2. Ora, se ele está falando para a gente que isso vale 2, então isso aqui também vale 2. Certo? Então a gente já sabe mais ou menos da onde tirou, né? Qual é a medida do lado do quadrado. Por quê? Porque se isso vale 2, isso vale 2, P1, ou melhor, P2, P4, é a diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Então, se 4 centímetros é o lado raiz de 2, é porque o lado vale 4 dividido por raiz de 2. Se a gente racionalizar, multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, o lado do quadrado que foi tirado esse tangram vale 4 raiz de 2 sobre 2, que vale 2 raiz de 2. Ok? Então, o lado desse tangram tem 2 raiz de 2. Então, aqui tem 2 raiz de 2, aqui tem 2 raiz de 2. Se eu recortar todas as peças com uma tesoura, recorto tudo, tiro, separo, espalho na minha mesa e junto tudo depois numa outra figura, não importa qual seja a figura, a área da nova figura vai ter que ter a mesma área desse quadrado, concorda comigo? Porque se você tem um quadrado coberto totalmente e você diz que a área é tanto, separa todas as peças e monta uma outra figura, mas com as mesmas peças, tem que ter a mesma área, você não mudou nada, certo? É você pegar um papel totalmente fechado, cortar o papel todo, depois juntar todas as peças, formar uma outra figura, mas a área tem que ser a mesma. O perímetro vai mudar, as dimensões dos lados podem mudar, mas a área vai permanecer a mesma. Perfeito? Ora, se eu consigo entender que a área vai permanecer a mesma, qual é a área desse quadrado? A área desse quadrado é 2 raiz de 2 ao quadrado, que é 4 vezes 2,
que dá 8 centímetros quadrados. Significa que se eu formo um hexágono, continua tendo 8. E se eu formo uma casinha com as mesmas 7 peças, continua tendo 8. Então, se eu vou olhar lá a minha figura, e se essa figura tem as mesmas 7 peças do meu tangram, tem que também ter 8 centímetros quadrados de área. Ora, ele tem esse triângulo, tem esse triângulo. Então, ó, vamos botar aqui. Tem esse e tem esse. Tem esse. Ok? Tem esse quadrado. Tem esse triângulo. Tem esse paralelogramo. E tem esse triângulo. Tem as mesmas 7 peças. Se tem as mesmas 7 peças e isso tem 8, então isso também tem 8. Ok? Muito bem. Questão bem legal, né? Bem legal, bem legal. Então é isso aí, pessoal. Encerramos por hoje a nossa bateria de exercícios. Fizemos aí o último desse modelo, tá? E espero que os senhores estejam estudando firme e forte, porque praticar é preciso para que a gente possa fazer uma boa prova aí. Fiquem com Deus e até a próxima.